Capítulo 10, parte 2, fim. No momento em que o cérebro recomece a funcionar, você o saberá, disse Leban. O subconsciente acordará antes do consciente, sobre sua forma mais elementar, mais imóvel, que é a memória. O sonho do pré-despertar virá depois. Logo que você tiver uma imagem, avise. Simon sentou-se na cadeira de ferro. Antes de baixar a placa frontal diante de suas pálpebras, olhou Eleia. Ela havia aberto os olhos e o olhava, e havia no seu olhar como uma mensagem, um calor, uma comunicação que ele jamais tinha visto. Não era piedade, mas compaixão. Sim, era isto. A piedade pode ser indiferente, ou mesmo acompanhar a raiva. A compaixão reclama uma espécie de amor. Ela parecia querer reconfortá-lo, dizer-lhe que não era grave e que ele se curaria. Por que um tal olhar num tal momento? Então, perguntou Leban aborrecido. A última imagem que ele recebeu foi a da mão de Eleia. Bela como uma flor, aberta como um pássaro que se abria e pousava sobre a máquina de comer colocada ao seu alcance, a fim de que pudesse usá-la para o sustento para suas forças. E depois não houve nada mais do que aquele negro interior da visão fechada, que não é a escuridão, mas uma claridade adormecida. Então, repetiu Leban. Nada, respondeu Simon. O vento está a 190, disse o difusor. Se ele amainar um pouco mais, vamos começar a retirada. Onde estão vocês? Ficaríamos muito gratos se não fôssemos mais interrompidos, disse Moisov. Nada, disse Simon. Coração, 31. Temperatura, 34,7. Nada, repetiu Simon. Um primeiro helicóptero partiu carregado de mulheres. O vento não ultrapassava mais de 150 km por hora e às vezes caía para 120. Ao mesmo tempo, um helicóptero partiu da base Scott para vir buscar os passageiros na metade do caminho. Os dois aparelhos tinham encontro marcado sobre uma geleira que corria num vale bastante abrigado, perpendicular ao vento. Porém, a base Scott só podia servir de local de espera. Não tinha sido feita para abrigar uma multidão. Todas as unidades da Força Internacional capazes de se aproximar das costas, sem muito perigo, dirigiam-se para o continente. Os porta-aviões americanos e o Netuno lançaram seus aviões verticais, que foram direto para a EPI. 3 submarinos cargueiros, porta-helicópteros russos, subiram à superfície ao largo da base Scott. Um quarto, quando subia, foi cortado em 2 pela proa submersa de um iceberg. Seu motor atômico envolto em cimento desceu lentamente para o fundo tranquilo das grandes profundidades. Alguns afogados subiram entre os poucos destroços, foram envolvidos pelas ondas do mar e voltaram a descer. Coração, 41. Temperatura, 35. Nada, disse Simon. A primeira equipe de desarmadores de Minas tinha descido em Sydney e havia continuado a viagem. Eram os melhores, os ingleses. Agora, gritou Simon, imagens! Ouviu a voz furiosa de Moisov e no outro ouvido a tradutora que lhe traduzia para não gritar. Ouvia ao mesmo tempo, no interior da sua cabeça, nascido diretamente no seu cérebro, sem a intervenção de nervos acústicos, um ronco surdo, tiros, explosões e vozes apagadas,
como envolvidas de brumas algodoadas. As imagens que via estavam embaçadas, desmanchavam-se, deformavam-se constantemente. Pareciam vistas através de um veio de água tinto de leite. Mas como ele já havia visto os lugares que elas representavam, ele as reconheceu. Era o abrigo, o coração do abrigo, o ovo. Tentou dizer o que via em voz alta, porém moderada. Que se dane tudo o que você vê, disse Moisov. Diga-me simplesmente, não nítido, depois nítido. Quando estiver nítido, e depois fique calado enquanto sonha. Quando este tiver se tornado delirante, alucinante, não será mais a memória passiva, será a memória loucura, o sonho. E será o momento antes do acordar. Faça sinal, compreendeu? Sim. Você diz não nítido e depois sonho. Isso é o bastante. Compreendeu? Compreendi, disse Simon. E alguns segundos mais tarde disse nítido. Ele via e ouvia nitidamente. Não compreendia, pois não havia circuito para a tradutora intercalado entre os 2 círculos de ouro e os 2 homens que ele via falando em Gonda. Mas não tinha necessidade de compreender, estava claro. Havia no primeiro plano Eleia, nua, deitada no caixão, a máscara de ouro cobrindo o seu rosto, e Paikan que se inclinava para ela, e Coban, que batia no ombro de Paikan e lhe dizia que era hora de partir. E Paikan virava-se para Coban e o empurrava, jogava-o longe. Inclinava-se novamente para Eleia, pousava docemente seus lábios sobre suas mãos, sobre seus dedos, pétalas alongadas, repousadas, douradas, pálidas, flores de lis e de rosa castanha, e sobre a ponta dos seios descansados, apaziguados, doces sob seus lábios como nenhuma maravilha no mundo das maravilhas. Não é assim tão doce e macia e morna sob os lábios. Depois colocava sua face no ventre de seda, acima da relva de ouro discreta, tão proporcional, tão perfeita. No mundo das maravilhas, nenhuma maravilha era tão discreta e justa, de medida e de cor, no seu lugar e de doçura, na medida da sua mão que ele aí pousou. E sua mão o cobriu, e ele se encaixou na sua palma, com a candura de um carneiro, de uma criança. Então Paikan começou a chorar, e suas lágrimas corriam sobre o ventre de ouro e de seda, e o troar surdo da guerra que esmigalhava a terra ao redor do abrigo entrava pela porta aberta. Chegava até ele, pousava em cima dele, e ele não o ouvia. Coban voltou na sua direção, falou-lhe e mostrou-lhe a escada e a porta. E Paikan não compreendia. Coban pegou-o pelo braço e ergueu-o. Mostrou-lhe acima do ovo a imagem monstruosa da arma, que enchia o negro do espaço e abria novas camadas de pétalas, que cobria as constelações. O barulho da guerra enchia o ovo, como o ronco de um ciclone. Era um barulho que não parava, um barulho de furor contínuo, que encerrava o ovo e a esfera e que fazia um caminho em direção a eles, através da terra reduzida a poeira de fogo. Estava na hora. Na hora de fechar o abrigo. Coban empurrou Paikan para a escadaria de ouro. Paikan sacudiu seu braço e se libertou. Ergueu sua mão direita à altura do peito e com o polegar fez inclinar a pirâmide do seu anel. A chave. A chave podia se abrir. A pirâmide girava em volta de um de seus lábios. Na cabeça de Simon, ele viu em primeiro plano uma imensa figura do anel aberto. E na base libertada, num pequeno receptáculo retangular, viu o pequeno grão negro, uma pílula negra, o grão negro, o grão da morte.
O primeiro plano foi varrido pelo gesto de Coban. Coban empurrava Paikan para a escada. Sua mão segurou o cotovelo de Paikan. A pílula saltou para fora do seu lugar. Tornou-se enorme na cabeça de Simon. Encheu todo o campo de sua visão interna. Voltou a cair minúscula, imperceptível, perdida, desaparecida. Paikan roubado de Eleia, roubado de sua morte. Paikan, no auge do desespero, explodiu num furor incontrolável. Cortou o ar com sua mão, em feitio de machado, e bateu. Depois bateu com a outra mão. Depois com as duas mãos. Depois a cabeça de Coban caiu. Um ronco furioso de guerra tornou-se um urro. Paikan ergueu a cabeça. A porta do ovo estava aberta, e lá em cima da escadaria e da esfera também estava aberta. Do outro lado do buraco de ouro, chamas ardiam. Lutava-se no laboratório. Era preciso fechar o abrigo, salvar Eleia. Coban havia explicado a Eleia todo o funcionamento do abrigo, e toda a memória de Eleia tinha passado para a de Paikan. Ele sabia como fechar a porta de ouro. Voou pela escadaria, rápido, furioso, rosnando como um tigre. Quando chegou sobre os últimos degraus, viu um guerreiro emissor se meter pela entrada da porta. Atirou. O guerreiro vermelho o viu e atirou quase ao mesmo tempo, atrasado de uma fração de tempo infinitesimal. Acrescentada a cada dia durante os milhares de séculos, ela não teria dado para acrescentar um segundo a mais ao fim de um ano. Mas foi o bastante para salvar Paikan. A arma do homem vermelho soltava uma energia térmica pura, de calor total. Mas quando ele apoiou sobre o comando, seu dedo não era mais que uma gaze mole que voava para trás, com seu corpo estraçalhado. O ar ao redor de Paikan tornou-se incandescente e apagou-se ao mesmo tempo. Os cílios, as sobrancelhas, os cabelos, as roupas de Paikan tinham desaparecido. 1 milésimo de segundo a mais e nada teria sobrado dele, nem mesmo um traço de suas cinzas. A dor da sua pele ainda não tinha atingido seu cérebro, e ele já batia com o punho no comando da porta. Depois caiu sobre os degraus. O corredor de 3 metros de ouro fechou-se, como um olho de galinha, com 1000 pálpebras simultâneas. Simon via e ouvia. Ouviu a imensa explosão provocada pelo fechamento da porta, que fazia explodir o laboratório e todos os acessos ao abrigo, sobre quilômetros, pulverizando os agressores e defensores e os enterrando na torrente das rochas vitrificadas. Ouviu as vozes dos técnicos e reanimadores que de repente tinham se tornado inquietos. Coração, 40. Temperatura, 34,8. Pressão arterial, 8, 3, 8, 2, 7, 2, 6, 1. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Ele está decaindo, está se acabando, era a voz de Leban. Simon continuam as imagens? Sim. Nítidas? Sim. Ele via nitidamente Paikan descer outra vez dentro do ovo, inclinar-se sobre Coban, sacudi-lo em vão, escutar seu coração, compreender que o coração havia parado e Coban estava morto. Via Paikan olhar o corpo inerte, olhar Eleia erguer Coban, carregá-lo, jogá-lo fora do ovo. Via e compreendia e sentia na sua cabeça o horrível sofrimento enviado pela pele queimada de Paikan. Via Paikan descer os degraus, titubear até o túmulo vazio e nele se estender. Viu a luz verde iluminar o ovo e a porta começar lentamente a se abaixar, enquanto que o anel suspenso aparecia sobre o solo transparente. Viu Paikan, num último esforço, puxar sobre o seu rosto a máscara de metal. Simon arrancou o círculo de ouro e gritou: Eleia!
Moissov insultou em russo. Leban, inquieto, furioso, perguntou: o que lhe deu? Ele não respondia. Ele via. Ele via a mão de Eleia, bela como uma flor, aberta como um pássaro, pousar sobre a máquina de comer. Com o engaste de seu anel inclinado, a pirâmide de ouro deitada de lado e a pequena cavidade retangular vazia, lá dentro daquele esconderijo, deveria se encontrar o grão negro, o grão da morte. Não estava mais lá. Eleia o havia engolido, levando à sua boca as esférulas de alimento tiradas da máquina. Ela havia engolido o grão negro para envenenar Coban, dando-lhe seu sangue envenenado. Mas era Paikã que ela estava prestes a matar. Tu ainda podias ouvir, podias saber. Não tinhas mais forças para manter tuas pálpebras abertas. Tuas têmporas se afundavam. Teus dedos se tornavam brancos. Tua mão escorregava e caía da máquina de comer. Mas ainda estavas presente e compreendias. Eu teria podido gritar a verdade, gritar o nome de Paikã. Terias sabido, antes de morrer, que ele estava perto de ti, que vocês morreriam juntos, como sempre haviam desejado. Mas que arrependimentos cruéis, quando vocês poderiam ter vivido. Que horror de saber que no momento de acordar de um tal sonho, ele morria com o teu sangue, que o poderia salvar. Gritei teu nome e ia gritar, é Paikã. Mas vi tua chave aberta, o suor das tuas têmporas, a morte já pousada sobre ti, pousada sobre ele. A mão abominável da infelicidade fechou-me a boca. Se eu tivesse falado, se tivesse sabido que o homem perto de ti era Paikã, terias morrido num sobressalto de desespero? Ou poderias ainda se salvar e a ele contigo? Não conhecias um remédio, não poderias fabricar com teus toques milagrosos da máquina de comer um antídoto que teria rechaçado a morte para fora de vosso sangue comum, de vossas veias ligadas? Mas te restavam ainda bastante forças? Podias tu somente olhá-la? Tudo isto eu me perguntei em alguns instantes, num segundo tão breve e tão longo quanto o longo sono no qual nós te tiramos. E depois, enfim, gritei novamente, mas não disse o nome de Paikã. Gritei para esses homens que viam vocês dois morrer e que não sabiam por quê e se afobavam. Gritei-lhes, vocês não veem que ela se envenenou. E insultei-os, peguei o mais próximo, já nem sei mais quem era, sacudi-o, bati-lhe. Eles não haviam visto nada, tinham te deixado fazer aquilo, eram imbecis, uns asnos pretensiosos, mas cretinos, cegos. E eles não me compreendiam, respondiam-me cada um na sua língua, e eu não os compreendia. Só Leban me havia compreendido, e arrancava a agulha do braço de Coban. E ele também gritava, mostrava com o dedo, dava ordens e os outros não compreendiam. Ao redor de ti e Paikã, imóveis e em paz, era a loucura das vozes e dos gestos, e o balé das blusas verdes, amarelas, azuis. Cada um se dirigia a todos, gritava, mostrava, falava e não compreendia. Aquela que compreendia tudo e que todos compreendiam, não falava mais nos ouvidos. Babel tinha caído novamente sobre nós. A tradutora acabara de explodir. Moissov, vendo Leban arrancar a agulha do braço do homem, pensou que ele havia enlouquecido, ou que queria matá-lo. Segurou-lhe o pulso e bateu-lhe. Leban defendeu-se, gritando, veneno, veneno! Simon, mostrando a chave aberta,
A boca de Eleia dizia: veneno, veneno. Forster compreendeu, gritou em inglês para Moisov, arrancando-lhe das mãos o maltratado Lebeau. Zabreck cessou a transfusão. O sangue de Eleia parou de correr sob os curativos de Paikan. Depois de alguns minutos de confusão total, a verdade atravessou a barreira das línguas. E, de novo, todas as atenções convergiram para o mesmo fim: salvar Eleia, salvar aquele que todos, com exceção de Simon, ainda acreditavam ser Coban. Mas eles já estavam muito longe na sua viagem, já quase no horizonte. Simon pegou a mão nua de Eleia e colocou-a na mão do homem enfaixado. Os outros olhavam com espanto, porém ninguém dizia mais nada. A química analisava o sangue envenenado. De mãos dadas, Eleia e Paikan deram seus últimos passos. Os dois corações pararam ao mesmo tempo. Quando teve certeza de que Eleia não podia mais ouvi-lo, Simon mostrou com o dedo o homem deitado e disse: Paikan. Foi nesse momento que as luzes se apagaram. O difusor tinha começado a falar em francês. Ele havia dito: Calou-se. A tela de TV, que continuava a vigiar o ovo, fechou seu olho cinzento. Todos os aparelhos que ronronavam, estalavam, estremeciam, crepitavam, se calaram. A 1000 metros, sob o gelo, a escuridão total. E o silêncio invadiram a sala. Os vivos, de pé, ficaram pregados nos lugares. Para os dois seres deitados no meio deles, o silêncio e a escuridão não existiam mais. Mas para os vivos, as trevas que os envolviam de repente, na tumba profunda, eram a espessura compreensível da morte. Cada um ouvia o barulho de seu próprio coração e da respiração dos outros, exclamações contidas, palavras cochichadas e, acima de tudo, a voz de Simon, que tinha se calado, mas que todos continuavam a ouvir. Paikan, Eleia e Paikan. Sua história trágica tinha se prolongado até esse minuto, onde a fatalidade furiosa os havia atingido pela segunda vez. A noite os havia reunido no fundo do túmulo de gelo e envolvia os vivos e os mortos. Ligava-os num bloco de infelicidade inevitável, cujo peso ia afundá-los juntos até o fundo dos séculos e da terra. A luz voltou, pálida, amarela, palpitante, apagou-se de novo e reacendeu um pouco mais viva. Eles se olharam, se reconheceram, respiraram, mas sabiam que não eram mais os mesmos. Voltavam de uma viagem que quase não havia durado. Mas todos agora eram irmãos de Orfeu. A tradutora explodiu. Toda a EPI 2 está nos ares. O muro do hangar está aberto, como uma avenida. Era a voz de Briveau, que estava de guarda no alto do elevador. A eletricidade pifou, a pilha deve ter sofrido um golpe. Eu os liguei no circuito do poço. Vocês fariam bem de subir o mais depressa possível, mas não contem com o elevador, não tem bastante força. É preciso gastar os sapatos na escada. Onde é que vocês estão com os 2 espécimes? Já podem ser transportados? Os 2 espécimes morreram, respondeu Lebeau, com a calma de um homem que acaba de perder, numa catástrofe, sua mulher, seus filhos, sua fortuna e sua fé. Merda, depois de tanto trabalho. Bem, agora pensem em vocês e se apressem antes que a pilha comece a dançar a bourrée. Forster traduzia em inglês para aqueles que não tinham compreendido em francês.
Os que não compreenderam nenhuma nem outra compreenderam os gestos. E aqueles que não compreenderam nada já tinham compreendido que precisavam sair do buraco. Forster desligou definitivamente as minas de entrada. Já alguns técnicos subiam em direção à abertura da esfera. Havia 3 enfermeiras, entre elas a assistente de Leban, que tinha 53 anos. As outras 2 mais jovens chegariam sem dúvida lá em cima. Os médicos não se conformavam com a ideia de deixar Ileia e Paikan. Moissov fez sinal, dando a entender que poderiam amarrá-los nas costas. Acrescentou algumas palavras num inglês horrível, que Forster interpretou como querendo dizer: cada um por sua vez. 1000 metros de escada. 2 mortos. A pilha está fissurada, gritou o emissor. Está rachada, cospe e fuma por todo canto. Nos retiramos numa confusão total. Apressem-se! Desta vez era a voz de Rochefort. Saindo do poço, dirigiram-se para o sul. Virem as costas ao lugar de EPI 2. O vento leva as radiações na outra direção. Helicópteros vão recolhê-los. Deixo uma equipe aqui para esperá-los, mas se isso explodir antes e vocês saírem, não se esqueçam. Diretamente para o sul. Vou tratar dos outros, andem depressa. Van Hoek falou em holandês e ninguém o compreendeu. Então, repetiu em francês que, na sua opinião, deveriam deixá-los lá. Estavam mortos. Não se podia fazer mais nada por eles, nem deles. E encaminhou-se para a porta. O mínimo que podemos fazer, disse Simon, é recolocá-los onde os encontramos. Também acho, disse Leban. Explicou-se em inglês com Forster e Moissov, que concordaram. Pegaram primeiro o Paikan sobre seus ombros e fizeram descer novamente o caminho por onde o haviam içado, para suas esperanças, e o colocaram no seu caixão. Depois foi a vez de Ileia. Os 4 carregaram. Leban, Forster, Moissov e Simon. Colocaram-na no outro caixão, perto do homem com o qual ela havia dormido durante 900.000 anos sem o saber, e com quem ela havia, sem o saber, mergulhado num novo sono que não teria fim. No momento em que todo o seu peso descansou no caixão, um brilhante raio azul brotou do solo transparente, invadiu o ovo e a esfera e atingiu os homens e as mulheres, agarrados às escadas. O anel suspenso recomeçou seu curso imóvel. O motor recomeçou sua tarefa, um instante interrompida. Envolver com um frio mortal o fardo que lhe haviam confiado e guardá-los através do tempo interminável. Rapidamente, pois o frio já os oprimia, Simon desamarrou em parte a cabeça de Paikan, cortou e tirou as ataduras a fim de que seu rosto ficasse nu, ao lado do rosto nu de Ileia. O rosto livre apareceu, muito belo. Quase não se percebiam mais suas queimaduras. O soro universal trazido pelo sangue de Ileia tinha curado sua carne antes que o veneno lhe tirasse a vida. Eles estavam incrivelmente belos e em paz. Uma névoa gelada invadiu o abrigo. Da sala de reanimação chegaram pedaços da voz analisada do difusor. Alô? Alô? Ainda alguém? Apressem-se! Eles não podiam demorar mais. Simon saiu por último, subiu os degraus de costas, apagou o projetor. Teve primeiro a impressão de uma escuridão profunda. Depois seus olhos se acostumaram à luz azul que banhava novamente o interior do ovo, com sua claridade noturna. Uma estreita faixa transparente começava a envolver os 2 rostos nus, que brilhavam como 2 estrelas. Simon saiu e fechou a porta. Um verdadeiro carrossel tinha se estabelecido entre os portas-aviões, os submarinos, as bases mais próximas e as costas de EPI. Sem cessar, os helicópteros pousavam,
se enchiam e partiam outra vez. Um funil retalhado, sujo de todas espécies de restos, brilhante de reflexos de gelo, marcava o lugar do EPI-2. Rolos de fumaça subiam no vento enraivecido, que os colhia no nível do chão e levava para o norte. Pouco a pouco, todo o pessoal foi evacuado, e a equipe do poço saiu por sua vez e foi toda recolhida. A enfermeira quinquagenária foi das primeiras a chegar lá em cima. Ela era magra e escalava os degraus como uma cabra. Hoover e Leonova embarcaram com os reanimadores, no último voo do último helicóptero. Hoover, de pé, diante de uma escotilha, apertava contra ele Leonova, que tremia de desespero. Olhava com horror a base devastada e resmungava baixinho. Que confusão, meu Deus, que confusão. Os 7 membros da comissão, encarregados de redigir a Declaração do Homem Universal, encontravam-se embarcados sobre 7 navios diferentes e não tiveram mais ocasião de se encontrar. Não tinha mais ninguém em terra. No céu, aviões prudentes em voo muito alto rodavam ao longe, conservando o EPI-2 dentro do campo de suas câmeras. O vento soprava novamente, numa tempestade furiosa, mais forte a cada segundo. Varria os escombros da base, carregava os pedaços de qualquer coisa, multicores, para os horizontes brancos, a distâncias desconhecidas. A pilha explodiu. As câmeras viram o cogumelo gigantesco carregado pelo vento, torcido, rasgado, estripado até o vermelho do seu sangue de inferno, carregado aos pedaços na direção do oceano e das terras longínquas. A Nova Zelândia, a Austrália, todas as ilhas do Pacífico se encontravam ameaçadas. E, em primeiro lugar, os prédios da Força Internacional. Os aviões voltaram para bordo, os submarinos mergulharam, os navios de superfície deram toda a velocidade contra o vento. A bordo do Netuno, Simon contou aos sábios e aos jornalistas que aí se encontravam o que ele havia visto durante a transfusão e como Paikan havia tomado o lugar de Coban. Todas as mulheres do mundo choraram diante das telas. A família Vignon comia à sua mesa de meia-lua, olhando o cogumelo descabelado em serpentes, como medusas, que marcava o fim da generosa aventura. A senhora Vignon havia aberto uma grande lata de ravioli com molho de tomate, tinha-a aquecido em banho-maria e servido dentro da própria lata, porque assim se mantinha mais quente, dizia ela, mas na realidade era porque assim andava mais depressa e não sujava pratos. Depois da explosão, apareceu a cabeça de um homem que assumiu um ar melancólico para pronunciar palavras de condolências e passou a outras notícias. Infelizmente, elas não eram boas. No fronte da Manchúria, esperavam. Na Malásia, uma nova ofensiva. Em Berlim, a fome devido ao bloqueio. No Pacífico, as 2 frotas. No Kuwait, o incêndio dos poços. No Cabo, os bombardeios da aviação negra. Na América do Sul, no Oriente Médio, todos os governos faziam o impossível para evitar o pior. Enviados especiais cruzavam os mediadores em todas as altitudes, em todas as direções. Esperava-se muito. A mocidade se agitava um pouco em todos os lados. Não se sabia o que ela queria. Ela também não, é claro. Os estudantes, os jovens trabalhadores, os jovens camponeses e os bandos cada vez mais numerosos de jovens que não eram nada e não queriam ser nada se reuniam.
Se misturavam, invadiam as ruas das capitais, paravam o trânsito, atacavam a polícia gritando: não, 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 não. Em todas as línguas, isso se exprime por uma pequena palavra explosiva, fácil de gritar. Todos eles a gritavam, sabiam disso, sabiam que não queriam. Não se sabe exatamente quais foram. Que começou a gritar o não? Dos estudantes gondas. Pau, 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 pau. Mas em poucas horas toda a mocidade do mundo gritava, diante de todos os policiais. Pau, 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 pau. Em Pequim, em Tóquio, em Washington, em Moscou, em Praga, em Roma, na Argélia, no Cairo. Esses moços, eu os poria todos dando duro, disse o pai. O governo se esforça, falou o rosto na tela. O filho se levantou, pegou seu prato e atirou na imagem, gritando: vocês são todos uns velhos burros. Vocês os deixaram morrer com suas burrices. O rosto triste falava por trás do molho de tomate. O pai e a mãe, surpresos, olhavam seu filho transfigurado. A filha não olhava para nada, não ouvia nada. Estava toda ao redor do seu ventre, que não parava de se lembrar da noite precedente, passada num hotel da Rua Monge. Todas essas palavras, será que adiantam alguma coisa? Seu irmão gritava: voltaremos lá, nós o salvaremos, encontraremos o contraveneno. Eu sou um idiota, mas há os que saberão. Nós os tiraremos da morte. Não queremos saber da morte. Não queremos a guerra. Não queremos as burrices de vocês. E os apitos da polícia, os estouros abafados das bombas de gás lacrimogênio. Eu sou um idiota, mas não sou um burro. As manifestações, continuava o rosto na tela. Jogou em cima dele toda a lata de ravioli e saiu. Bateu a porta gritando. Ouviram-no na escada. Depois, ele se confundiu com os outros. Fim.